Olá, boa que está na casa, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa UBI, ali na TV Santiago. O pessoal nossa ali na fora, ali na Falucho. Desde já te agradeço o pessoal de Falucho para ceder no espaço. E hoje nós também fala sobre identidade, centralidade e aquele coluna vertebral de Cabo Verde. Quem é que não sabem falar dele? Quem é que não quer bem papia? De Santiago, Ilha de Santiago e especificamente Santiago Norte. E que tem alguém mais que não pode chamar para bem falar com nós. Você é a deputada Carla, onde também que aproveita para fazer essa apresentação. Desde já, Carla, eu te agradeço por aceitar nosso convite, por estar ali conosco, por aceitar o desafio bem fala de boa região, né? Que me conhece muito bem e eu sabe da realidade, por isso que não acreditamos sem condições de bem falar um pouco sobre Ilha de Santiago e especificamente Santiago Norte. Por estar à vontade. Ok, então agradeço o convite. Está ali na Falucho, que é um símbolo também de região, não é? Nomeadamente de Santa Cruz, mas também de própria região Santiago Norte. A mim, nesse momento, desempenho funções de deputada nacional, eleita para o Círculo de Santiago Norte desde 2021, mas também, desde 2021, também presidente de Comissão Política Regional de PICV de Santiago Norte. Então, também uma responsabilidade acrescida em termos de defesa daquilo que é interesses, mas também de deixa conhecer aquilo que é a região Santiago Norte. Mas antes de ser deputada, a mim, desde 2004, minha professora universitária, tenho um doutoramento em estudos de desenvolvimento e precisamente tinha tanto dissertação de mestrado foi sobre produção e transformação de produtos agrícolas, nomeadamente papel de mulheres na produção e comercialização de aguardente, mas de grogo, mas também o doutoramento foi sobre desigualdades no acesso à terra, que é uma das questões também fundamentais para a questão de desenvolvimento ali na região. Então, assim, de uma forma breve, é aquele que é mim. Então, agradeço as oportunidades para bem falar de uma das regiões mais importantes. Cada fala assim, não a mais importante, mas uma das regiões mais importantes de Cabo Verde, uma das regiões que é celeiro de Cabo Verde, uma das regiões que tem tudo aquilo que nos tacha um pouco para toda parte de Cabo Verde. Bom, já pegando nesse ponto que eu falei, uma das regiões mais importantes de Cabo Verde, porque a ideia que não fica, mas Cabo Verde é aquilo que ele é, também por causa de Santiago. E Santiago é também aquilo que está presente por causa também de Santiago Norte existe, né? Porque a hora que não estou já para Cabo Verde e não estou já aquilo que simplesmente Ilha de Santiago, algumas pessoas podem que concordam, mas não sabem o que Ilha de Santiago está presente para Cabo Verde. Tanto questão cultural, de língua, ali que é capitalidade de política, né? Na Ilha de Santiago, não sabem de questões de cultura, produção, tudo aquilo que está passando na Ilha de Santiago. E o maior número de população também é ali na Ilha de Santiago. Ilha de Santiago é tudo isso, né? Por causa também de Santiago Norte, de que não sabe o que Santiago Norte apresenta para o país em termos de cultura, nosso funaná, nossa banca, né? Nosso trato social também, a partir também de Santiago, Santiago Norte, e tudo isso que Santiago está apresenta, tanto de produção, né? Nosso produto de terra bem de Santiago Norte. Na hora que não olha tudo isso, não olha aquilo que Santiago Norte apresenta, mas a mim como um jovem, então olha Santiago Norte tratado na rodapé, né? E é uma coisa que a trapa entende, compreende, como que então olha essa potencialidade e tudo isso, mas está tratado de aquela maneira ali, né? Okay. A hora que não para um jogo para a Ilha de Santiago, e toda essa história de povoamento, mas depois acaba para, e o que o jogo também para o próprio Cabo Verde, acaba para hoje uma Santiago e Norte que nos últimos anos, na última década que foi dividido em duas regiões. Mas há muito tempo que Santiago, enquanto ilha, foi dividido, porque também a população de Santiago divide entre quem é que é, digamos assim, de cidade, de praia e quem que é de fora. Então, a hora que não para, que não pensa, na hora que não fala de fora, não se estava fora,
no fundo, não se fala de Santiago Norte, aquilo que está fora de centro, aquilo que está à margem. Então, aquilo que a hora que está a falar de fora, que está à margem, que está no centro, é que terá aquela tensão que divide. Mas, só que é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que está fora de centro, que está à margem, mas ele é centro. Porque Simanfla, Santiago Norte, alimenta a capital. Ele alimenta não só a capital, mas também alimenta o próprio Cabo Verde. A hora que nos joga para a questão de produção agrícola, nós estamos, por exemplo, no município de Santa Cruz, que é um dos celeiros de Ilha de Santiago, mas de próprio Cabo Verde. Aqui no onde tudo aquela dinâmica que tem à volta daquilo que produz e para alimentar Cabo Verde, ali que está. Mas a hora que não joga mesmo que as grandes outras potencialidades, a hora que não joga para pesca, não tem grandes potencialidades no setor de pesca, mas que ainda é que está bem explorado. É que está bem explorado, não, ainda é que foi explorado para não ser mais preciso. Porque tirando aqueles pequenos portos que você tem ainda, porque tem um porto de grande dimensão, a dimensão daquilo que é produção ou que é potencialidade de pesca ali na região, tem ali 6 municípios na região Santiago Norte, e de que 6 municípios, 4 é banhado para mar. Então, eles têm potencialidades pescatórias, mas é que está ainda desenvolvido, explorado. A hora que o jogo, mesmo para turismo, ali não tem praia, não tem sol, mas também não tem história, não tem cultura, não tem montanha, não tem comida variada, não tem música, não tem tudo. Então, no fundo, Santiago Norte, não pode falar, mas também é Cabo Verde. É um pedaço de Cabo Verde que está ali na Ilha de Santiago e que precisa ser valorizado. Então, aquilo que não tem Estado também defende desde há algum tempo para cá é de mostra, não é? E de chama atenção não só para autoridades, porque a gente acredita que autoridades têm noção daquilo que é a potencialidade de Santiago, mas demonstra próprio Cabo Verde e próprio nós diáspora lá fora daquilo que é Santiago Norte. De um dado, a hora que eu para remessas de imigrantes, a maior quantidade de remessas de imigrantes é de imigrantes que está fora de região. Então, para Boja, a importância que é. Não é? Mas ao mesmo tempo que não tem imigrantes, por exemplo, a maior parte de remessas que também de fora é de imigrantes ali de região, mas ainda tem pouco investimento ou daquele recurso ali, ou daquele remessa que imigrantes ali mandam para ser investido na própria região. Ainda não precisa desenvolver, não precisa desabrocha e mostra aquilo que é a região para nós próprios e depois para os outros. Vou dizer aquela expressão ali que é de fora, né? Pô, vou falar tudo isso, vou trazer até questão de pessoas imigrantes, né? Dinheiro que esta manda, mas mesmo assim não há ninguém usa a expressão que usa, né? Da pedido para o emprestante que é ver as pessoas que investem ali fora, está querendo investir lá na praia, ou no lugar, na centro, mas falando tudo isso que vou trazer ali, questões de produção agrícola, pesca. E se Santiago Norte para uma semana, né? Como, bom, a nós nunca tem tanta importância assim, não se para de fazer tudo. O que é que pode acontecer na Cabo Verde? Falando em geral. Bom, se Santiago Norte para, praia que funciona, mas também Cabo Verde que funciona. Se não falar, a região é celeiro de país. A região é portador também de potencialidades incríveis na área de cultura, mesmo a hora que no job para grandes quadros que Cabo Verde já produz, em grande parte ele de região. A hora que no job para questão de música, para questão mesmo de literatura, para várias outras questões, não tem grandes quadros ali. A hora que no jogo para a região, mesmo em termos de defesa daquilo que é inclusivamente soberania ou aquilo que é de interesse de próprio Cabo Verde, o Tati ali, que a região é palco, ou foi palco de que as grandes revoltas, por exemplo, na Santa Catarina, não tem revoltas de Engenho, não tem revoltas de Irmão Manel, inclusivamente alguns desses com mulheres à frente lidera esse movimento, mas também a hora que o movimento para a independência, luta para a independência, grande parte de cabo-verdianos que esteve ali na Cabo Verde na luta na clandestinidade para que hoje nós é um país independente, também é de região. A hora que no parque, inclusive para Amílcar Cabral, pai de Amílcar Cabral é de onde? É de Santa Catarina, certo? Então, ou seja, não tem uma região
que em tempos já foi mais reivindicativo. Então é preciso também retorna, reivindica aquilo que é, utiliza a expressão, aquilo também que é a grandeza da região Santiago Norte, certo? Para nunca, para partir daí, não olha para dentro, não olha para aquilo que é a nossa potencialidade e não fazer alguma coisa para a nossa região. Se me falar, a hora que mais ouvi mesmo para universidades, que os grandes professores, doutores, investigadores, que sei lá, também é de região. Aí nós não tem que perguntar, ou não tem que perguntar o que nós estamos a fazer para a nossa região, mas o que autoridades públicas, autoridades governamentais, o que o Estado também se pensa para a região. Porque às vezes você tem potencialidades, você tem recursos, mas às vezes você tem que bater, certo? Em cima ouro. Ouro está lá, escondido. Às vezes você tem que fazer um trabalho duro para trazer para fora, para o pôr brilha e tem aquele preço, aquele valor que tem. Então, é aquele que é preciso também tomar a debate quadros de Santiago Norte, a debate sociedade civil ali na Santiago Norte, que ainda existe. Infelizmente, ainda seus vozes que estão ouvidos. Mas, cara, bom, não quero querer trazer polêmica, mas tudo isso, pegando isso, que não tem contato com história, com literatura, ele fala de Milka Cabral, herói nacional. Então, uma nação ganha corpo e voz muito por causa também daquilo que Santiago Norte é, né? E vou falar de mim, infelizmente, está meio escondido para certas pessoas que devia dar voz e corpo que Santiago Norte tem dado para Cabo Verde. Isso. Ora que, por exemplo, não para no job durante... há dias nós estávamos numa grande conferência e a única grande conclusão que saía é que é preciso mais ousadia do Estado para a região, mas também é preciso a ousadia. Ao que pensa no Estado, você pensa no governo central, nos governos locais, mas também é preciso também a ousadia da própria população de região para que nós possamos ser ouvidos. A nós é de que a região que menos te reivindica. A nós não te prefere silencia e trabalha sobre dor e sobre suor do que reivindica alguma coisa do Estado. A nós é de que a região que, por exemplo, está tendo menos investimentos públicos ali na região, que as grandes potencialidades da região ainda continuam para desenvolver. Tem, por exemplo, questão agrícola, continua uma questão adiada. Tudo, praticamente a maioria dos investimentos na agricultura que está fazendo é agricultores de sua própria iniciativa, de seus próprios, não só iniciativa, mas com seus próprios recursos. Porque tem acesso a recursos para desenvolver um motor fundamental, porque um país que alimenta esse povo é um país que está praticamente votado ao fracasso, certo? Mas a hora que você vai para o setor de pesca, idem. Aquilo que pescadores e peixeiras e não só está fazendo também é com seus próprios recursos. Tudo que ele cadeia, desde produção até coloca no mercado, inclusivamente de coloca no mercado interno, por exemplo, mercado turístico, é próprias pessoas de seis iniciativas que está fazendo, certo? Porque tem ainda medidas concretas para ajudar a flora, ajuda a desenvolver as áreas ali. Tem, por exemplo, áreas agrícolas e não só ali, ainda que continua encravado. E é preciso ter uma visão para aquela, porque pessoas, e a hora que você tem aqueles investimentos ali, a hora que tem a ousadia de Estado para a região, o que está acontecendo? As pessoas estão a sair. No primeiro, não está a sair, ok, não estava à praia. Depois aparecem oportunidades noutras ilhas, não estava outras ilhas, nomeadamente ilhas turísticas, chamado de ilhas turísticas, porque nós é uma ilha turística, nomeadamente Sal e Boa Vista, ou também para estrangeiro. E mesmo a hora que no bem, não tem visto lá, mas nunca te esquece nos raízes, nunca te esquece nos versos. É por isso que pessoas te mandam remessa, te mandam recursos para Cabo Verde. Não te consigo imaginar se pessoas te viajavam, te imigravam, depois que te mandavam para a família, mal que nós terra está. Há dias foi um especialista que se falava, grande parte daquilo que é remessa de imigrante está permitida, bem utilizado, que seja uma fonte de financiamento de orçamento do Estado, por exemplo. Para que não deixava de depender apenas de apoio, de ajuda externa para financiar o orçamento do Estado. Certo. Então, é coisas que ainda não precisa, se vão frente a voltar a repetir, de ousadia do Estado para desenvolver Santiago Norte. Porque
só para terminar isso assim, porque Santiago Norte, apesar de ser a segunda maior região do país em termos políticos, não tem 6 municípios, okay? Em termos até de municípios, nós é maior, não tem 6 municípios, contrariamente a que os outros. Não tem não só 6 municípios, não tem elege na 72 14 deputados, nós é a segunda maior região em termos de eleição de deputados. Não tem potencialidades naturais na agricultura, na pecuária, na pesca, no turismo, na indústria, não tem toda essa potencialidade, mas infelizmente a nós é aquela região mais pobre do país, não está na cauda de desenvolvimento de Cabo Verde. Eu sei que eu queria para não falar bem um pouquinho, porque tudo esse peso que Santiago Norte apresenta, que a apresentação política que não tem lá na Assembleia Nacional, e além disso, as autarquias, número de autarquias que não tem ali, mas o que não está percebendo é Santiago tem que continuar a ser tratado na roda pé de tudo isso. Além disso, porque a forma que não tem olhado o Santiago Norte é aquele olhar se mantinha falando nisso de fora, não que ele âncora de potencializa o mercado ali nacional e como também internacional. Mas também mais uma questão ali, como fala de apresentação que nós tem 14, né? Mas uma coisa que está reflete, já sabe se é questão de ser deputados que têm feito, embora que você ali como representante, né? Mas por que ainda falava isso? Porque orçamento do Estado reflete onde que Santiago Norte tem estado na agenda de política de central da nação. Cata reflete por várias razões. Bom, primeira ordem de razões, esse manfla a nós é pouco reivindicativo. E ao que é pouco reivindicativo, às vezes não está no parlamento, não está pensa mais do ponto de vista partidário do ponto de vista da região. Ok? Nunca está dificilmente, a hora que não leva um problema de região, para não juntar uma única voz, para não falar, tem que ser sempre na verde e amarelo, em vez de não pensar numa única voz, a hora que não ouve para que as outras ilhas, principalmente ilhas mais a norte, então hoje aquele conduta lá, independentemente, está assim, tem discordâncias em termos ideológicos, é normal, mas tem determinados assuntos que, ao que falar dessas ilhas, tudo está junto para defender. Certo. Então, é aquele que também, do ponto de vista político, Santiago Norte precisa, ao que falar, é preciso mais a ousadia do Estado, é preciso sim a ousadia do governo para investir na ilha na Santiago, e na Santiago Norte, no caso, porque fica aquilo que não está considerado de fora, bem para a centralidade, é preciso a ousadia dos estados municipais, não é? Para que, de facto, municípios, nós não temos 6 municípios, certo, que devia estar tudo à volta de aquilo que são grandes potencialidades de cada um daqueles municípios e no junta, no potencializa-se. Porque aquilo que, por exemplo, Santa Cruz que tem, que Santa Catarina tem, juntando, não pode, porque os 2 municípios de ganham, aquilo que São Miguel tem, ou que Picos que tem, não pode juntar para não ganhar, e Tarrafal e assim por diante, certo? Então é necessário também aquela ousadia ali, mas também é preciso uma ousadia, inclusive do próprio Poder Legislativo, de nós tudo, por exemplo, me instalei é certo como deputado nacional, mas é preciso nós, deputados de Santiago Norte, nós que está ali, que os outros que também depois de pensa a região Santiago Norte e procura no fundo defende interesses de Santiago Norte, pede, reivindica mais, tem uma atitude mais reivindicativa para a região Santiago Norte, porque se Santiago Norte para, Ilha de Santiago está para, Cabo Verde, Ilha também está para. Nesse momento, por exemplo, a força de trabalho, por exemplo, de Sal e de Boa Vista, a maioria é da Ilha de Santiago e de Santiago Norte. Okay? Pessoas que saem de ali para lá também construem aquilo que hoje é pilar de desenvolvimento de que as ilhas ali, que leva recursos para que as ilhas ali, que é setor turístico. Sim. Certo? Ou seja, para hoje a importância, em tempos, Santiago Norte já foi, em termos populacionais, a maior centro populacional do país. E no tempo estado está perde população. Nos últimos 5 anos, não perde ainda mais, por causa que tem, digamos assim, pessoas que têm olhado oportunidades para investir, para melhorar essas condições de vida. Então, na hora que pessoas que olham a possibilidade de melhorar essas condições de vida, esta sai
para fora do país, está sair para hoje, para outros meios de vida. Mas mesmo assim, saindo, nunca se esquece de único seus bicos enterrados, mas não está falando. Esta volta, não só esta volta, esta investe na casa, esta investe nas suas famílias, esta investe na quem é que fica ali na terra. Então, também aí, o Estado de Cabo Verde tem as dívidas, digamos assim, com o Santiago Norte, no sentido de ter mais investimentos para a região, porque a hora que não vai jogar em termos de produção, a nós é maior produtor a nível nacional, mas a hora que no jogo não está falando assim, e Santiago Norte é pobre, não está na cauda de desenvolvimento do país, mas está pobre, mas é pobre. A região Santiago Norte é uma região que está pobre, mas é uma região pobre, certo? Aí que é preciso de mais investimento, é preciso de uma direção do Estado, é preciso de uma direção do setor privado, que ainda também é muito incipiente ali na região, para que de facto não pode criar emprego, mas emprego que depois pode desenvolver a região. Porque é que só basta produzir, né? Além de produzir, tem que transformar, conservar, vender, até ponto também de exportar, né? E ali tem falhado bastante essa questão. Tem falhado, e que ali é um crítica que ainda fazia diretamente, permitiam fazer essa crítica diretamente à atual governação. Por exemplo, já teve em tempos criação uma visão para desenvolver a agricultura, para mobilizar a água. Nesse momento ali, o governo atual toma uma decisão de que mobilização de água não é através da barragem, mas sim através de desalinização de água. Mas ainda nunca tem, 10 anos passados, ainda nunca tem digamos assim, investimentos, ainda nunca hoje água desalinizada na região. Ainda nunca tem para a agricultura, não. Nunca tem as apostas que o governo faz. E mesmo em termos de transformação agrícola, porque a hora que produz, principalmente ao que produz em grande quantidade, tendência é para quem que produz, agricultor, vender barato. Ao que vender barato, ele é que está ganha, certo? Então, a ideia que tinha na governação anterior é de propósito criar centros de transformação agropecuária, centros de preparação de produtos, mas mantém fechado. Tem órgãos que depois de tanto tempo, não é, de tanto crítica, foi reaberto, certo? Tem que está na Picos que está fechado. Então, ou seja, a nós temos produtores, temos agricultores, criadores e mesmo quem está transforma produtos está a querer produzir e está a querer pôr no mercado, mas depois que tem digamos assim, um investimento do Estado para que aquela área ele desenvolve. Então é por isso que agricultores também têm pobre, porque estão produzem, já que se produzem, em vez de ter um desenvolvimento, e que ali tem que ser uma missão do próprio Estado, do governo central, do governo municipal e assim por diante. Então, esta tem aquela produção ali, como que tem transformação, para que outra estraga, de animal, certo? Então, você acaba para empobrecer. Associado a isso, tem uma outra situação que às vezes é questão de secas cíclicas. Então, que o governo anterior do PSV achava uma barragem era uma das formas de mobilizar água para continuar com produção. O governo atual bem para esse... Pegando nisso, há um ciclo até 2016, né, de desenvolvimento de Santiago Norte, como eu falei, barragem, não só portos e outros investimentos, estradas nesse caso. Então, há um forte investimento na Santiago Norte, mas de que não fica com ele, nesse caso em particular, né, em observações que ainda fazem, análises que ainda fazem, é que tipo que houve um paragem, tipo que houve uma linha de desenvolvimento que corta, que isso acontece, porque que até 2016 havia esse grande investimento também que ajuda também de uma forma ou outra, uma estrada, te ajuda na questão de mercado, né? Porque o produto está a chegar mais fácil, tudo isso e entra mais, né? Mas de lá para cá, uma estagnação, né? Que a linha foi cortada. O que é? Um bira contra Santiago Norte, ou sei lá, ou castar pessoas de Santiago Norte no governo. Às vezes é que pergunta que ainda fazem, né? Na verdade, em termos de grandes
ocupa grandes cargos de governação, tem tido poucas pessoas de Santiago Norte no governo. Por exemplo, durante a Primeira República, durante 15 anos, e se sem erro, não tinha apenas um ministro no governo, que era de Santiago Norte, certo? Que era de fora, digamos assim, que era de outras ilhas, nomeadamente de São Vicente e Santo Antão, ou de Praia, certo? Então, acaba para ter voz na representação. Mas em termos de hora que nos ouvi nos últimos tempos ali, aquela questão de Campo Verde, de 2016 para cá, milhares de emprego. Milhares de emprego que tinha até 2016, mas que como que houve uma continuidade de investimentos, foram mais de 30 mil postos de trabalho que o setor primário perde ali na região. Mas perde por quê? A única explicação é que tem um novo governo que tem uma nova ideologia daquilo que significa governar. Okay? Para esse governo é um pouco, tem que apostar em determinadas áreas e pessoas têm que, no fundo, é o setor privado que tem que desenvolver suas atividades, as pessoas que têm que desenvolver suas atividades. Só que tem determinadas áreas ou tem determinados setores que o Estado tem que intervir. Nomeadamente, por exemplo, aqui não pensa na agricultura. Okay? Para custos de produção, o Estado tem que intervir, tem que apoiar diretamente agricultores, porque depois outros estados de outros países acabam para apoiar esses produtores, então esse produto chega ali no nosso mercado com um preço muito mais baixo que de nós. Então aí nós agricultores e nós agricultores continuam empobrecidos. Então houve um corte em termos de aquilo que é financiamento, daquilo que é apoio, por exemplo, ao setor primário. Não tem um atual governo que considera produtores, agricultores, têm que ir para a banca, para tomar dinheiro, crédito e para bem investir. Mas mais de 80%, para 90% de nós, de produtores, de pessoas que estão ligadas ao setor primário, que têm as condições com aquilo que é critérios que a banca exige para esse poder toma esse crédito para investir, certo? Então, é aí que depois você tem um investimento naqueles setores ali. Porque tem questões questões de terreno, acesso, mas também de posse e propriedade de terreno que é preciso, é uma área que não tem que rever. Não tem questão e mesmo que tenha a ver até com questão de herança, certo? Nunca tem uma divisão de herança, então tem uma questão muito confusa em termos daquilo que é propriedade, pertence a quem. Então, a bolsa nunca tem uma propriedade, se ele é de boa, nunca tem, no fundo, condições para o falar, bom, que ele não está enquanto prova, é tipo um fiador, ok? Então, você acaba para ter, e normalmente, gosta de mudar um bocadinho, tem que as pessoas, digamos assim, é com os mais pobres, mas às vezes menos escolarizados naquelas áreas ali. Okay? Porque durante muito tempo, o Estado de Cabo Verde que preocupa com forma, com desenvolve as áreas e não te preocupa com formações técnicas, mas também superiores na área de tecnologias, na área de computadores, na área de matemática assim por fora, mas nas áreas que têm a ver com potencialidades no setor agrícola, no setor pecuário, na pesca, ainda muito incipiente. Não dá um primeiro passo com a escola de hotelaria e turismo, mas um pouco mais voltado até para expor aqueles estudantes ali para ilhas mais turísticas de sol e praia, e nunca preocupa tanto com também voltar-se para um turismo mais rural. É gosto que essa também desenvolve muitas vezes com iniciativas de próprias pessoas, de próprias famílias. Então, tem uma região que, hora que no Flamengo me esteve votada há muito tempo ao abandono, esteve votada mesmo há muito tempo ao abandono, desde que não chama de fora, certo? Então é isso. No fundo, na hora que você está falando uma região de fora, você tem votado ao abandono. Uma pessoa que está de fora é alguém que está lá, que cresce lá, que cresce sai de fora. Então, esta sai de lá, esta forma, em vez de voltar para lá para dar esse contributo, é que também para modo que tem condições para trabalhar na área que forma, então é também para centro. Então é uma questão histórica profunda que é preciso estudar, que é preciso rever, mas também que a nós na região não tem que
continua ou aumenta nos níveis de reivindicação. Nesse momento, por exemplo, há dias no Parlamento, trazer a questão da regionalização. Se não está falando na regionalização, que regionalização é para bem desenvolver Cabo Verde e as ilhas periféricas, em primeiro lugar, eu não tinha que discutir um sistema de regionalização que começava para desenvolver regiões mais periféricas, regiões mais pobres, e Santiago Norte estava na linha de frente para que, de facto, aquela regionalização lhe permitia que não desenvolveva e que não saía de cauda de desenvolvimento do país. Bom, nunca sempre concorda que a questão de Santiago é pobre, que João Flávio é pobre. Que eu falo ali, eu falo várias vezes ali, de pessoas na casa e hoje, potencialidade que a João tem. Como fala aí questão de prepara, porque acredita uma necessidade urgente de ter uma universidade, né? Mas voltado a dar resposta à necessidade concreta de país e principalmente de região, né? Não precisa de técnicos que entendem de barcos, sei lá, de pesca, de várias formas de desenvolver mais a potencialidade da região. E aproveita mais o conhecimento, nesse caso de, imagina a pecuária, agrícola, tem muitas técnicas, né? Não tem países, não tem Israel que desenvolve a tecnologia, então, mas não tem tido investimento ali na educação. Ali não se está falando de turista, e a questão também depende de fora, porque se fora não há na Covid, ou se fora fecha a porta, já não apanha a mão, né? Mas não há que preocupação, se eu vou falar ali, né? De preparar os seus da terra, aproveita o bom que eles têm ali. Exato. E no volta a questão de Santiago Norte é que é pobre. Santiago Norte está pobre e Santiago Norte tem sido a ser empobrecido. Dar só um exemplo. Uma das formas de corrigir desequilíbrios regionais e de combater a pobreza é a educação, é a formação. E coisa que o atual governo, únicas primeiras coisas que faz quando que entra, deslocaliza de região uma escola de superior de ciências agrárias e ambientais, ele é bal para centro, ele é bal para a praia, certo? Ou seja, a visão ali é que trado de órgãos, ECA, Escola de Ciências Agrárias e Ambientais, trado de São Lourenço dos Órgãos, levar para a praia. A justificativa é não, é que está a ser rentável, alunos que está bem, etc. Mas que é responsabilidade do Estado, do governo, se não crê um lugar desenvolvido, não tem que investir lá para desenvolver. Certo. A hora que não para, que não joga para Boa Vista, é desenvolve por quê? Desenvolve porque, sabe, tem potencialidades ali para o turismo de sol e praia. Então, o governo volta para job investidores, se Cabo Verde internamente que tem condições de investir, job investidores cria condições para que investidores venham para investir no setor do turismo, no hotéis, na restauração, etc, etc. E a partir daí, pessoas batem bem para lá, então, para desenvolver a Ilha da Boa Vista. A hora que não joguei a Ilha da Boa Vista há 15, 20 anos atrás com a Ilha da Boa Vista hoje, que tem nada a ver. Então, é aquilo que é preciso para Santiago Norte, que o Estado tenha ousadia com a região, de investir na região, de investir nas potencialidades da região, para que, de facto, não pode desenvolver a região. Porque determinados setores de desenvolvimento é que está a desenvolver apenas com a vontade do privado, a vontade das pessoas. É preciso ter medidas, é preciso ter leis, é preciso investir recursos, investir dinheiro, investir na educação, investir na formação para que não pode desenvolver essa região. E é aquilo que falta ali na Santiago Norte. Trado, nós não temos potencialidades enormes. Enquanto celeiro de Cabo Verde, ter uma escola de questões agrárias, depois não deixa ali apenas um polo para formar professores de ensino básico, certo? Basicamente para forma de ensino básico. Então, ou seja, mas qual que é a potencialidade para desenvolver a região? É que a agricultura, é que a pecuária, é que a indústria. Então, aí é que está. Aí é que nós, enquanto quadros, enquanto pessoas de Santiago Norte, já de Santiago Norte, exige mais do Estado, ao que infraestruturas, o governo, independentemente de partido A, B ou C,
municípios, independentemente de ser governado para A, B ou C, para que investe na potencialidade dessa região. Porque às vezes não tem estado a ser também, digamos assim, governado para pessoas que se preocupam mais com o embelezamento. O embelezamento é importante, sim. Sou superficial, não é? Exato, é importante. Mas que ela depois tem que estar associada a várias outras coisas para que, de facto, tenha recurso para usufruir desse embelezamento, não é? E é preciso, também não pensa na Santiago Norte com um plano a longo prazo, não é? Em cima do tempo, por exemplo, planos de desenvolvimento do país, porque não? Bobo tem a Associação dos Municípios de Santiago, não te pergunta o que é que tem estado a fazer nos últimos tempos. É preciso que tenha uma só voz, uma só articulação. Aí é que é necessário que políticos, autoridades de nossa terra, às vezes têm aquilo que é mais superficial, que tem a ver com partido A, B ou C, mas depois tem aquilo que é fundamental para o desenvolvimento, que Santa Cruz, por exemplo, enquanto um município que é agrícola, mas também que tem condições para ter um porto de águas profundas ali, ou para ter um porto que é para desloca com produtos de ali para levar para outras ilhas, não pensa em conjunto. Em tempos, já não teve ali na Santa Cruz, mas também na São Miguel, embora Santa Cruz teve porto há mais tempo, ou se não for um cais, é como porto, é um cais. Não é o que o jogo também para Tarrafalha, é um cais, é como porto que não tem lá. A hora que o jogo para Ribeira da Barca, é um cais que tem lá, é como porto. Então, ou seja, tem que, e mesmo para São Miguel, que nunca quer fazer nenhum arrastadouro, tem lá condições de desenvolver. Em tempos, havia uma ligação regular entre, por exemplo, Santa Cruz e Maio. Assim como já teve em tempos uma ligação regular entre a Ilha do Fogo e Santa Catarina através de Ribeira da Barca. Ou seja, a roda já está inventada. Aquilo que está levando, que está permitindo pensa no desenvolvimento, já está, já no conche. É preciso comprometimento, certo? É preciso ousadia, é preciso investimento. Às vezes, a gente acaba para pensar no imediato e não esquece aquilo que é longo prazo, porque aquilo que é longo prazo está servir de base para levar ao desenvolvimento de uma região. E que a nós sempre não tem aquela ideia, mas a pobreza é sobretudo rural, né? De fora. E Santiago Norte, maioritariamente, é rural, né? Mas essa questão ali bom, Santiago Norte ele é rural. Sendo que pobreza é associada ao rural, é aceitável de neutralizar, de tornar isso natural, de que fora é pobre por causa, e sendo que está é mais rural nesse caso, né? Está acredita, mas tem que mudar as mentalidades. Né? É preciso mudar as mentalidades, mas mudar as mentalidades só é possível com mais ousadia. Às vezes não te acaba para China também, às vezes no nosso conforto. Pensa mais no imediato, governa mais para ganhar a eleição, para dizer, ok, de 4 anos, de 5 anos, tem que submeter a crivo de população, então aquilo que a toma agora tem que tomar próximo de eleição, para ganhar a eleição, isso que hipoteca o futuro de uma geração ou de várias gerações. Okay? Em cansa de falar, é preciso que não tenha uma ousadia do Estado para a região Santiago Norte, de não pensar a região Santiago Norte, de não investir nessas potencialidades, porque é uma reivindicação mais questão de justiça territorial nesse caso ali que nós exige, né? Sim, é justiça territorial, é justiça social, é justiça econômica. No fundo, é ter um Estado justiça para ser... territorial dentro da feira territorial por causa da dimensão de Santiago Norte. Exatamente. Né? Porque que a justiça ali que te exige, como você está falando ali, porque é uma justiça pública. Exato. Né? O Estado de Cabo Verde precisa ser mais justo que Santiago Norte. A nós é segundo maior em termos de dimensão populacional. Nesse momento ali, nós é um quarto de população de Cabo Verde. Certo. Okay? A nós é mais de 100 e tal mil habitantes. Por exemplo, no Perdi, nesse momento ali, são 107 mil
habitantes ali na região, mas já não esteve em tempos com 121 mil habitantes. Não perde nos últimos 5, 6 anos um monte de pessoas. Por quê? Porque pessoas que se acreditam ou que se hoje, mas ali na região tem condições, pode fazer alguma coisa para desenvolver a região, o município, mas também para criar recursos, para ter recursos, para viver bem, para viver com alguma dignidade. É aquilo que está falta. E durante muito tempo, Santiago tem ficado, e Santiago Norte em particular, tem ficado muito em silêncio. Simão fala, nós é pouco reivindicativo. Nunca está muito reivindica, não está justifica as coisas. Às vezes, não também assim, um política que tomaram está errado, ou aquele política essa está prejudica de alguma forma nosso modo de vida, mas não está fica em silêncio. Nunca está falando. Não está à espera copo índio. Ora que copo de abarota, não está com hoje, certo? Mas a hora que no jogo para aquilo que são ideias, aquilo que são iniciativas que está ali na região, está falando, não, pode mais um moço está depois, não está bem longe, está bem longe. Então é que às vezes a ideia também que tem ali é que a coisa está acontecendo devagar. Então, por exemplo, contacta autoridades, eu tenho uma ideia, eu tenho recursos para investir, mas decisões e tem uma linha burocrática muito grande que pessoas às vezes desistem. Okay? Simão Flano tem, por exemplo, nós imigrantes que querem investir, mas é preciso ter um compromisso com esse. É preciso mostrar um caminho para se pode sentir confiança para investir, para desenvolver a região, em vez de guardar esse dinheiro na banca. E quem é que trabalha na banca, por exemplo na Santa Catarina, sabe daquilo que é, em termos, às vezes, aquilo que é reserva que está lá, certo? Então, tem grandes potencialidades na todos os 6 municípios, para mais pequenote que aquele município e tem potencialidades que te permite que ele mais grande também está em sintonia, está em articulação, pensa planos de desenvolvimento, desenvolve o país. Okay? Porque aqui quem falou dessa questão de justiça territorial, porque Santiago Norte é Santiago Norte, né? Falando ali, tem que ter mais igualdade de oportunidade. Sim. Um investimento mais proporcional daquilo que Santiago Norte apresenta. E nunca sabe se ele concorda, que ele está falando até uma discriminação mais positiva, né? Nessa questão ali de Santiago Norte para aquilo que ele apresenta. Nunca sabe se... Devia ter uma discriminação positiva, mas Simão falou, às vezes é incrível que, por exemplo, no último orçamento do Estado, teve deputados que pedem uma discriminação positiva num assunto em particular para a região Santiago Norte. Não é? Mas aquela hora que as outras regiões te pedem, não, nós também não precisamos de uma discriminação positiva. Então, em relação ao orçamento, acaba para ter uma discriminação positiva para vários outros lugares. Nada contra que as outras regiões ali. Isso é importante e é bom que se tenham, digamos assim, representantes reivindicativos para reivindicar para ser região. É aquilo que nós, na Santiago Norte, não precisa fazer. Não precisa ser mais reivindicativo. Por isso que no início, aquela questão que coloca ali, aliás, a questão que não se está falando ali, é que esse peso que já não hoje ali, que Santiago Norte apresenta, mas infelizmente é que está, parece porque nós temos 14 representantes na Assembleia Nacional, mas isso que está refletido no orçamento do Estado, né? Não são 14 representantes, presidente da Assembleia de Santiago Norte, já não tive primeiro-ministro de Santiago Norte, presidente da República de Santiago Norte, bispo de Santiago Norte, tanto o anterior como o novo, ou seja, tem um conjunto de nosso herói nacional Amílcar Cabral, também da região, se me pensar assim. Sim. Então, tem quadros. Mas é preciso mais comprometimento para não pensar no coletivo, para não pensar no todo, okay? Porque você está numa região que de facto tem potencialidades, tem capacidade de desenvolver, mas para isso não tem que mostrar mais reivindicativo, okay? Para não pensar, que não pensa na partido, que não pensa na nós, mas não pensa também no coletivo, não pensa naquilo que não pode tornar. Por exemplo, você pensa, nós não temos, por exemplo, associado à agricultura, ou pode ter um conjunto de outras
de outros subsetores ou depois de outras áreas que o pode desenvolver de transformação de produtos. Okay? Mas cada um também acaba para estar, cada produtor, acaba para estar na sua ilha. Né? Em vez de a nós nunca temos também uma mentalidade de pensar na coletividade. Okay? A hora que o parque, eu mim tem um pedaço de terra ali, que ele tem um pedaço de terra lá, mim produz em tomate ali, que ele produz de cela, mas junta, né? é preciso junta para ter, em cada fase, nem na cooperativa, mas de ter um mecanismo que depois tudo aquela produção feita possa ser canalizado para outro lugar. Por exemplo, eu tenho, pensa na Santa Catarina, ou pensa na órgãos, por exemplo, que pode produzir, depois tem tudo um mecanismo para chegar ali na caixa, que é para outras ilhas. E é preciso, mas é claro, aí está, tem também produtores com baixa escolaridade, nesse momento, porque tem investimentos na formação desse, que não fala dela, por exemplo, na universidade, mesmo nas formações técnicas naquelas áreas ali, ou, por exemplo, tem uma daquelas grandes instituições de pesquisa que é em Mira, por exemplo. Em outros países, em Mira eram daqueles grandes, têm sido trabalhar para produzir tudo aquilo que pode na sua totalidade, para contribuir para, de facto, melhorar a produção de agricultores ali, porque é preciso investimento. Porque investimento só no funcionamento, depois lá um presidente já está. É preciso mais. Só tem aquela estrutura não funcionando. Não funciona. Então, tem um conjunto de coisas que é preciso investir na agricultores, porque só também, se vamos falar, é preciso formação, mas também é preciso de recurso para investir. Tem uma coisa que às vezes ainda para ali, ainda reflete, ainda revolta, que às vezes nós nem ovo nunca tu conseguir produzir ali para não pôr ovo, galinha que não tem terreno à vontade para não poder deixar a galinha na chara para pôr ovo. Nunca tu consegui produzir ovo para não pôr no mercado. Às vezes um palito. Você imagina um palito? Exatamente. Tem algum palito ali que bota olha, por exemplo, com tudo árvore que espinheira que não tem ali para pôr no mercado. Aí é que está. Mas para isso também precisa de um Estado ousado que pense na desenvolver aqueles setores lá, para ter, por exemplo, recursos voltados e medidas voltadas para isso, para eles poderem ter acesso. Bom, nesse momento, por exemplo, que pode falar, agricultores têm acesso bonificado assim, a 50%, por exemplo, para materiais de rega gota a gota. Okay? Só que ele é suficiente. Só que ele é suficiente. Tem uma grande parte de agricultores que, às vezes, tem aquele 50% de apoio. Certo. Não é? Maioria. Então, a hora que tem sido para beneficiar que as grandes, que é muito pouco, que às vezes é contado na DEC, cada passa nos DEC, do que a grande maioria que acaba para produzir, para sustentar essas famílias, que está pôr seus filhos na escola, pôr seus filhos na formação e assim por diante. Então, é preciso, no tempo, ousadia de Estado, da Torna Repite, para ficar ali vincado para Santiago Norte, é preciso investir na potencialidade da região, é preciso, por exemplo, Tarrafal. Tarrafal, há muito tempo, quem for muito tempo, décadas, que turistas, por exemplo, procura Tarrafal, procura praia de Tarrafal. Até nós, às vezes, não está sair de praia em família, não está lugar e cá, por não fica uns dias, tem nós não está fazendo. Exato. Então, no fundo, isso está desenvolvido por causa das iniciativas individuais. Exato. Então, o Estado tem que pôr mola, senão nunca está desenvolve. Okay? A hora que para tudo que os outros municípios ali, cada município ali na região, não está falando, uma região é um Cabo Verde, no fundo, entre aspas, em miniatura, tem tudo ali aquilo que pode ser na Cabo Verde. E se Santiago Norte que desenvolve, Cabo Verde que está desenvolve. Aquele ponto ali que eu pegava, justamente isso, por quê? Porque, não sei se pessoas na casa por aí acham a sensação que não está vindo só Santiago Norte. Não, a questão, pessoal, é que o papel de Santiago em Cabo Verde é uma coluna vertebral, né? Porque maximizando a potencialidade de Santiago Norte é quem te beneficia é Cabo Verde em geral, né? Porque às vezes não tem mania para morar de fora, ali, dizer que é de fora, creio que ali, não, é que tudo aquilo que não pode aproveitar de nossa terra, do nosso país, é Cabo Verde que está ganha. Exato. É Cabo Verde que está ganha com isso, porque às vezes deputado
desde que na defendendo Santiago Norte, mas não se puxa para nós sardinha, né? Nós queremos sonhos não, só que ainda não sabe se há essas mudas óticas, visão de inteiro, mas maximizando a potencialidade de Santiago Norte e coloca Cabo Verde riba lá. Né? Cabo Verde tem nesse momento ali que chega a 500 mil habitantes. Portanto, a hora que eu para Santiago Norte, você pensa nos últimos dados de censo, está a falar que chega a 500 mil, 490 e tal mil. A hora que eu para Santiago Norte, também, segundo os dados, é 107 mil. Ok? Então, você fala, ok. Portanto, se você investe na Santiago Norte, é quanto por cento da população de Cabo Verde, se você pensa agora no seu todo, que se fica de fora, certo. Que se fica de fora desses investimentos, que se fica de fora desse desenvolvimento. Aí é que está, por isso que ainda fala, se nunca desenvolve a região Santiago Norte, a própria região Santiago Sul, nomeadamente praia, fica sobrecarregado, não é? Mas também não te perde mão de obra, não te perde quadros qualificados para outras regiões, mas para outros países, certo. E não aquele ciclo ali está levando a empobrece cada vez mais. Porque quadros que não podia tinha ali a trabalhar para desenvolver, sair fora para que tenham oportunidades. Pessoas que não podiam estar ali a trabalhar, sair fora para mores que tenham oportunidade, porque... que ganha, permite cuida de suas cabeças e cuida de suas famílias, está sair. Portanto, é uma parte significativa do território nacional que fica subdesenvolvido, que fica com problemas e que fica cada vez mais empobrecido. É por isso que não está falando. Mas se Santiago Norte que desenvolve, se Estado de Cabo Verde que, no fundo, hoje é para a região com outros olhos, para investir nas potencialidades que tem na região, Cabo Verde também que desenvolve. Porque você acaba para transferir problemas de um lado para o outro. Até porque você fala de migração, porque migração, principalmente ali no interior, ali, acaba por empobrecer 2 vezes. Em termos de que tem produção e também questão de povo, né? De 2 vezes, para perder 2 vezes. Usa estatística ali, né? Questão, o nosso governo tem falado o país tem crescido 7%, mas esse 7% uma se tem refletido, materializa realmente na Santiago Norte, sabendo se eu falei que tem mais dificuldade, né? Esse crescimento é meramente número, ou Santiago Norte, como se faz Santiago Norte, se Santiago Norte pode festeja na panela, na prato dia a dia, 7% de crescimento. Não, primeiro é que pode festeja porque ele 7% ali, sem colocar em causa crescimento e dados, então está mal redistribuído. Está mal redistribuído porque, ou seja, no fundo, se você tem um país que cresce 7%, mas você tem, por exemplo, milhares de pessoas que recebem, por exemplo, pensões, que recebem cestas básicas, significa que aquele crescimento precisa ser mal distribuído. Ou seja, quem é que tem, ou quem tem mais cheio, se continua a ter mais cheio, e quem é que tem, ou quem tem mais pouco, ou é que tem, ou continua a ter mais pouco. Sim. Então é preciso, aliás, não tem índice de Gini, que é aquele índice que mide desigualdade de países, está mostra, mas Cabo Verde é que os países mais desiguais que tem no mundo, apesar de não ser um país pequenote. Quem tem muito, continua a ter muito, e quem tem pouco, continua a ter pouco, ou tem menos ainda. Certo? Tem então, música dele, lembra aquela música brasileira, né? Quem tem mais, quem exato. pode fica então, cada vez mais pobre. Você numa região que é numa região que é maioritariamente pessoas ligadas a setor setor primário que tem pessoas, digamos assim, que tem não só um rendimento fixo, que depende de sazonalidade, mas que depende de bom mesmo, que tem apoio do Estado para desenvolver boa atividade. Okay? Por exemplo, no Jogo Bigossi teve chuvas no mês de novembro, que faz estragos grandes ali na região. Qual que é a ousadia de Estado para a região? Além de fazer aberturas de estradas, reabre estradas e tal, por exemplo, de produtores, que é aquele que sustenta a produção do país, 30 mil escuros durante 3 meses, ou seja, 90 mil escuros. O que é 90 mil escuros? Para um produtor. Às vezes, botar a Simão Flá,
aquele é uma questão cultural de Ilha de Santiago e de nós, então usa aquela expressão ali, que nós que é de fora, que é de região Santiago Norte, que reivindica, que reclama, não está falando, já vem chuva, depois não está luta, não está conseguindo. Nunca te espera para Estado, nunca te espera para ninguém. É nós por nós. Então, é aquele que culturalmente a atitude e comportamento de povo ali de região, de valoriza aquilo que te produz, de valoriza aquilo que te põe na mesa, de ser solidário com si próximo, que ele não tem que falar, não tem uma região que é solidário com si próximo, tanto é que pessoas também de fora, a nós é solidário com o forasteiro, quem também de outros lugares, não está daquele que não tem, não está daquele que não tem, é uma característica, mas nunca te reclama para nós. Nunca te reclama para nós e, ó, que tem um setor que tem investimento, que tem uma visão clara daquilo que o Estado de Cabo Verde quer para aqueles setores ali, tudo acaba para cima, fica numa região que é empobrecida e que às vezes atitudes e ações de Estado contribuem para empobrecer, certo? Mas sem que aquela região ali seja pobre. Certo. É aquele que é dilema que nesse momento ali não tem na região Santiago Norte. Uma região que está empobrecido, que está a ser empobrecido, mas que não é pobre. Alguém com dinheiro na banco, e dinheiro na banco milionário, mas que está tendo proveito do dinheiro que tem na banco. E cada vez mais você fica passa mais necessidade. Exato, é aquela. E fazendo uma crítica mais em questão de gestão de recurso público, porque desde que não tem, aliás, o que estou a para nós governantes é que dinheiro é de povo. Dinheiro é de povo, porque a maior arrecadação que o governo do Estado tem é com imposto. Se dinheiro é de povo, outra pergunta, onde é que se tem restribuição, esse retorno social desse dinheiro que é de nós? Né? Porque para a dimensão de Santiago Norte, acreditando ali, arrecadação de recursos de impostos, né? E rendimento do Estado é um grande número também. Mas onde esse retorno, esse dinheiro é de ali, falando ali, né? de povo de ali, mas onde esse retorno, né, social para Santiago Norte? O Estado tem... 6 municípios, é? É 6 municípios, mas o Estado tem um grande... Às vezes é preciso priorizar aquilo que tem visto. Não tem investido na funcionamento, não tem uma máquina pública pisada. Okay. Então, grande parte do dinheiro, né? Grande parte do dinheiro também para aquilo que é, no fundo, é superficial. Okay? E nunca se pensa, e nunca se redistribui dinheiro para aquilo que é essencial. O bolo só é esse. O problema é alguém que começou o bolo. Bolo é preciso estar melhor redistribuído. A hora que não vem job redistribuição de riqueza, a região fica com pouca coisa mesmo, em termos daquilo que é investimento ali para a região. Então, e minha taxa, mas que ela só muda a partir do momento que pessoas, que produtores, que quadros de Santiago Norte fica a pensar de outra forma. Okay? É preciso não ter, digamos assim, pactos de desenvolvimento. Okay? Pactos de desenvolvimento, tanto a nível municipal como a nível mesmo nacional, okay? Para desenvolver essa região ali. Porque ao que não pensa na pesca, por exemplo, o que tem sido investimento do Estado? Se vamos falar, porque tem portos ali na região, 50 anos depois da independência, porque tem portos, tem 3 cais de Ribeira da Barca, é completamente degradado, e foi prometido há 2 anos atrás a reabilitação ainda que chega. Tem cais de Tarrafal também completamente degradado, é um município que pode ter um cais, pode ter uma marina lá para desenvolver turismo náutico. Tem ali na Santa Cruz que foi alvo sim de reabilitação, mas que francamente é pequenote. Depois do trabalho job, por exemplo, para níveis digamos assim, de pescadores que tem. Ou de embarcações que tem. A maioria de embarcações é que as embarcações que estão também longe de costa, que embarcações de 7 metros e de pequeno porte. Porque tem barcos semi-industriais ou industriais, porque tem. Se tem é muito pouco.
Então, porque lá você está conseguindo desenvolver. Eu também tenho assim, você tem que tornar a volta. Sabendo que o acordo que não tem, Ok. até fica difícil. É, Né? a hora que você ouve, por exemplo, tem na região, você tem barragens, você tem sete barragens. Você tem dois um na Santa Cruz, um na Órgãos, dois na São Miguel, mais dois um na Picos e um na Santa Catarina. 7 barragens, mas e todos cheios de água. Certo. Mas é agricultores, para ser iniciativa própria, que se tra água para rega de seus lugares, de seus hortas. É o último tempo ali que depois de muita crítica na 3 barragens vai fazer ligação para aquela água chega na agricultores que estão um bocadinho mais longe de barragem. Assim nunca está conseguindo desenvolver a região. Há uma inércia de parte do Estado. Há uma inércia completa. E se não falou, a hora que tem um Estado, um governo, que essa ideologia é voltado para o mercado, é voltado para o capitalismo, então você acaba para... Quer dizer, pessoas que têm que... Aquilo que não está falando, aquilo tem que desgobejar para desenvolver essa atividade, para destranca, para desenvolver essa atividade. Não é? Mas o Estado tem essa dívida com Santiago Norte. O governo de Cabo Verde tem essa dívida com Santiago Norte. Não só para o número de população que não tem, que já não teve, mas também para desafios que não tem frente para não desenvolver, não tem que ter investimentos na potencialidades da região para que, de facto, cria mais emprego, cria riqueza e desenvolve a região. Bom, acredita, mas a gente não fala bastante, muito coisa ali, já ouve bastante, já aprende bastante, acredita alguém que se na casa também aprende. Você chega na nossa reta final, mas queria que o deputado por falar um pouco de essa questão de migração, e que a maioria de fuga de jovens que tem tido na Cabo Verde, muita deriva também de Santiago Norte, né? Ele não sabe a causa, problema que está trazendo para Santiago Norte e não só para o país, né? Que eles sempre têm perda de mão de obra, né? E também é uma expressão que tem usado, fuga de cérebro, né? E porque uma fama que sempre eu disse, mas meninos de fora é mais inteligentes, não está claro, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Porque se realmente nisso que de Santiago Norte está sair por causa de mobilização, por causa de espírito de sair, né? De bem fora, né? Por causa de nosso passado, esse é nosso DNA, assim que está defendendo, realmente é questão de abandono que é sem sentido para essas localidades, essas regiões. O que ainda está a falar, ainda continua a falar. Santiago Norte é uma região que tem um histórico de abandono. Okay? É desde grandes fomes que não teve, grandes mortandades que não teve também voltado por causa de abandono. É um abandono que nunca tem sabido combater e quadros que têm sabido combater porque nós espírito pouco reivindicativo na região, apesar de a nós é tipo que a hora que copo já enche não tá pasta reivindica, mas a hora que nunca se aguenta mais desigualdade. E nesse momento a hora que não chove aquela saída desenfreada de jovens e não só, jovens e não só, de jovens escolarizados, mas também de jovens que têm pessoas que têm tanta escolaridade. Certo. E às vezes também para lugares para ficar até se adapta, para países de acolhimento até se adapta, até eles conseguem ter uma vida com alguma dignidade, com alguma qualidade, até leva algum tempo. Certo. Então você fica ali despido de profissionais de determinadas áreas e que ela te implica diretamente na capacidade produtiva e te implica diretamente na profissionais que podem ter à disposição, por exemplo, para o mercado turístico, para outros mercados que podem ter. Nesse momento, ele tem falta de técnicos, falta de pessoas na praticamente toda a área. E problemas sociais que depois acaba para trás, para pais que viaja, às vezes filhos que ficam ali com a avó, até se conseguir bem, é um monte de problema que está cria e um de esse impacto é também um processo de continua a empobrecer a região. Porque a hora que tem menos pessoas, também está no caminho num processo de empobrecimento da região, porque já nunca tem mão de obra para
para desenvolver que as potencialidades que tem. Nesse momento, por exemplo, na vários setores, por exemplo, agrícola, trabalhadores de outros países que têm que ir à busca para pôr uma boca tem mão de obra. Tem mão de obra, certo? E porque ela demanda o quê? Para ter todo um processo de adaptação, de aprendizagem. Então, você acaba é um sistema, a hora que você tem um Estado que investe na potencialidade da região, você acaba para ficar num sistema cíclico de empobrecimento da região. Okay? Então, Santiago Norte é uma região com sua potencialidade, é uma região com um histórico imenso, mas é uma região que tem está a ser empobrecido ao longo dessa história. Então, também quadros de Santiago Norte, pessoas de Santiago Norte, a população de Santiago Norte é chamado a ter um voz mais reivindicativo em relação a essa própria região. Porque às vezes a boi de Tarrafal, por exemplo, também está a astura na praia para mod região que tem universidade naquela área lá, mas depois acaba fica lá na praia. Então fica na praia e você engrossa os quadros de lá e nossa região precisa de um quadro que tem. Okay? Então, em Castaflame não é uma questão apenas de Cabo Verde, apenas de região Santiago Norte. Mas nós, de Santiago Norte, não tem que hoje aquela também para não defender, mas a nós não foi um voz crítico, por exemplo, na Parlamento, e não só em relação à retirada de escola de ciências agrárias, por exemplo, de Santiago Norte. É o que pode ter maior digamos assim, região agrícola do país, porque tem uma escola para formação nos setores agrícolas, certo? Então paradoxo também. Né? Exato. Então é por isso que ainda fala, às vezes é um sistema que quer falar propositadamente falando de empobrecimento da região Santiago Norte. Nunca falei que ela está faltando algumas provas para afirmar que ela, mas a hora que você analisa, fica no ar, tipo isso. Exato, a hora que você analisa dados, você hoje, mas tem um sistema montado para empobrecer regiões e ali é chamado autoridades, quadros, especialistas, a sociedade civil de região para levantar a voz, a semelhança daquilo que Nhanha Veiga fazia na Santa Catarina, a semelhança daquilo que a Amílcar Cabral faz, a semelhança de vários outros pessoas fazem, através, nomeadamente, por exemplo, durante muito tempo, através de música, para reivindicar para Santiago Norte. Você pensa na cachaça, você pensa naquelas várias batucadeiras que teve, intervenções através de cultura para reivindicar mais para Santiago Norte. Então, também nós que estamos na política, nós é chamar para não reivindicar mais para Santiago Norte. E o que não reivindica para Santiago Norte, nunca está atrás nada de que as outras regiões. Mas não se cobra uma responsabilidade histórica, uma dívida histórica que Cabo Verde tem para Santiago Norte. Para que isso aconteça, para que nós não tenhamos desenvolvimento, é preciso que quadros de Santiago Norte, que jovens de Santiago Norte, que autoridades civis e políticas de Santiago Norte reivindiquem mais desenvolvimento para Santiago Norte, reivindica a ousadia do Estado para a região Santiago Norte, porque não tem uma dívida histórica que é preciso cobra em relação a Santiago Norte, porque se Santiago Norte também quer desenvolve, nunca pode falar de desenvolvimento nem da Ilha de Santiago e nem de Cabo Verde. E que tem como que ficha mas Cabo Verde ele ganha corpo com a Ilha de Santiago. Ilha de Santiago está ganha alma e sustento por Santiago Norte. Cultura que terá sentido, produção, comida que terá no chão, para não poder sustento. Né? E nosso Estado, a hora que for Estado é nosso poder, um job mais para Santiago Norte com um olhar diferente. Né? Acho que no mês que muda essa visão e não valoriza. Se manda repite, Cabo Verde ele ganha corpo com Santiago, Ilha de Santiago. Ilha de Santiago ele ganha alma e sustento com Santiago Norte, que é a nossa cultura que estará no sentido e nossa produção, nossa comida, a diversidade que não tem que estará no chomba, no susto, né? Não sei se tem alguma coisa de falar sobre Santiago Norte. Não, só para agradecer, para falar, mas não continua a ser as vozes reivindicativas para Santiago Norte.
na que esfera que nos estiver, na esfera política, na esfera acadêmica, na esfera de sociedade civil. É nossa missão, enquanto filho de fora, filho de Santiago Norte, luta para nosso chão, luta para nossa terra, Santiago Norte. Obrigada. Bom, deputada Carol, te agradeço por aceitar os convites de fala de forma com leveza ali sobre Santiago Norte. E, pessoal, não esqueça de nós, Davi hoje que a cobra, para nos inscrevem lá, nos deixem os likes, nos deixem os comentários. E mais uma vez, te agradeço a pessoa de Falucho, para ceder no espaço, né? Bom que querer bem passar um dia diferente com a família. Falucho te proporcionou um bom lugar, tem mar ali, pode tomar banho, piscina também. E fica com Deus, que Deus possa abençoar. Se mantém sempre não está flaca, desiste, insiste, persiste, né? Nunca pode desistir, tá bom? Vida é muito bonito quando não se desiste, que Deus possa abençoar nós. E nós continuamos a apoiar esse canal para poder trazer algo diferente, aquilo que também muda a nossa sociedade, principalmente forma de pensar, de analisar, né? E de fazer um diagnóstico sincero sobre o nosso país. Tá bom, Carlos? Mais uma vez, deputada, para aceitar nosso convite. Obrigada. E continua a fazer esse trabalho que tem feito para Santiago, continua a ser as vozes, né, para Santiago Norte, tá bom? Mas fica com Deus.